E aí, gente, tudo bem? Então, olha só, depois dessa aula que eu dei para vocês falando sobre as anestesias, o tipo de anestesia, né? Os cuidados de enfermagem durante a anestesia, após a anestesia, antes da anestesia, nós vamos entrar agora no próximo assunto que já é um assunto bem relevante também para a nossa disciplina, principalmente para a nossa profissão, quando a gente fala de RPP ou RPA. Tanto faz se você falar RPA, você falar RPP, o setor é o mesmo. RPA, recuperação pós-anestésica, né? RPP, recuperação pós-procedimento. E neste setor, como vocês já fizeram alguns trabalhos sobre ele, da disciplina de cirúrgica 1, né, receber o paciente, aquecer o paciente, elevar a grade do leito, manter o paciente aquecido, né, monitorar os sinais vitais do paciente, monitorar o balanço hídrico, não ofertar líquido a esse paciente de forma alguma quando ele querer estar voltando da anestesia e você, né, ele está ali e ele pede para beber alguma água, pedir água que está com sede, porque a anestesia também tem essa tendência de causar sede, a gente chama de polidipepsia. Não podemos de forma alguma, a gente sabe disso, que não pode oferecer nada em relação à alimentação ao paciente na RPA. Todo mundo já sabe disso, correto? E aí, quando fala que é uma área dentro do centro cirúrgico, além de ser uma área semi-restrita, nós sabemos o que, pessoal? É onde o paciente sai do bloco cirúrgico, ele sai da cirurgia e vai diretamente para a recuperação pós-anestésica, né? Além de evoluir esse paciente, de manter ele ali sobre os cuidados de enfermagem, como eu falei, carrinho de parada, ambu, desfibrilador, se ele tiver alguma complicação na RPA, qual seria uma das complicações que esse paciente poderia ter na RPA? Ele pode apresentar choque hipovolêmico, ele pode apresentar parada cardíaca, ele pode apresentar parada respiratória, ele pode ter uma embolia pulmonar, né? Durante a cirurgia ou após a cirurgia também, o trombo se desloca da artéria tibial, fibular, da artéria femoral e se aloja na artéria pulmonar, causando aí o que eu chamo de embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar ou infarto pulmonar, né? São essas três patologias que a definição é a mesma. É a presença de um trombo na artéria pulmonar causando sensação de falta de ar, que é a dispneia no meu paciente. Nós temos que entender claramente isso, porque muitos colegas de enfermagem interpretam de forma errônea. Dispneia não é falta de ar. Dispneia é sensação de falta de ar. Apneia é parada. O paciente parou de respirar. Então ele está fazendo o que, João? Uma apneia. Correto, gente? Não tem como esquecer isso mais. E aí, a recuperação pós-anestésica, podemos dizer que é o sinal praticamente verde para que esse paciente já tenha uma tendência a ir para o quarto, ele tem uma tendência a ir para a UTI, ou ele tem uma tendência a ir para casa. Vai depender do tipo, do nível, da qualidade, do tipo que foi feito esse procedimento e qual que é este procedimento realizado neste paciente, né? Também nós já vimos isso daí, né? No início da disciplina, que nem todas as cirurgias, o paciente, né, vai para RPA. Não, nem todas as cirurgias. Né? Por exemplo, cesariana, né? Cirurgias como catarata, fasciectomia, não tem necessidade do paciente para RPA. A não ser que ele vá porque no transoperatório ele sofreu uma intercorrência que requer maiores cuidados de enfermagem, maiores cuidados médicos com este paciente lá na RPA, né? Então, é uma unidade, como a literatura está falando para nós, deve estar localizada tão próximo quanto possível da sala de operação. Por isso que a recuperação anestésica, ou a RPP, recuperação pós-procedimento, é um setor que tem que estar interligado com o centro cirúrgico. Primeiro porque faz parte
né, do projeto arquitetônico. Segundo, é um puxando o outro. Terceiro, se tiver alguma intercorrência e houver necessidade de encaminhar este paciente para o bloco cirúrgico novamente, ele está dentro do próprio centro cirúrgico. E com isso ninguém vai perder tempo, né? Porque cada minuto para nós é sagrado, principalmente quando houver alguma intercorrência com este paciente, né? E a unidade deve ser constituída pelos seguintes elementos, né? A gente sabe que, como é um setor provisório que o paciente fica nele, e nós já discutimos isso em outras aulas, que quem defende o tempo máximo, o mínimo que fica com ele lá na RPA é o anestesista. Então é um setor que tem que ter medicação, é um setor que tem que ter tranquilidade, é um setor que tem que ter a presença do circulante de sala 24 horas, porque além dele evoluir, além dele anotar os gastos, os MATMED, além dele estar presente em qualquer queixa que o paciente estiver apresentando, ele não pode ficar sem a presença de um profissional de enfermagem junto com ele. Então, é um setor de suma importância, que na verdade o paciente fica em torno de 40 minutos, 1 hora, varia de anestesista para anestesista, né? Então, ou seja, neste setor também a gente tem a presença da equipe de gerência, que é o enfermeiro, que é a enfermeira, que vai trabalhar também prestando uma assistência de qualidade para o paciente. Então, recuperação pós-anestésica e recuperação pós-procedimento é a mesma coisa. RPA, recuperação pós-anestésica. RPP, recuperação pós-procedimento. Igual eu já falei para vocês, o hospital, tá? Preste atenção. O hospital que não tem RPA, o hospital que não tem RPP, o paciente é transferido para a UTI. Não tem como esse paciente ficar sendo recuperado da anestesia no corredor do centro cirúrgico. É risco de contaminação, é risco de infecção cruzada. Não tem como esse paciente ficar aguardando entre salas vazias que ainda não estão sendo utilizadas para outras cirurgias, né? Isso daí praticamente foge da logística e foge também dos moldes que a gente sabe que existe perante a nossa competência e as nossas habilidades profissionais, onde a gente jamais vai concordar, né, teoricamente falando, de um paciente ficar numa sala que não está tendo cirurgia, aguardar ele voltar da cirurgia, né? Na verdade, a realidade pode ser outra? Pode, mas não é compatível com o que nós formamos, com o que nós estudamos, né? E aí, gente, falar, né, dessa questão de equipamentos que existe dentro da RPA, a gente tem o quê? Monitores cardíacos, né, que é importante para avaliar a saturação do paciente, para avaliar a frequência cardíaca, para avaliar as incursões respiratórias por minuto, desfibriladores, carrinhos de parada, né, lacrado preferencialmente, lógico, bandeja de traqueostomia. Na verdade, a traqueostomia ela é feita principalmente, a gente sabe, em casos extremos, quando principalmente o paciente faz um edema de glote, né? Ele fez um choque anafilático, ele fez uma anafilaxia. Então, se ele fez uma anafilaxia, ele pode fechar a glote? Pode. Então, possivelmente o médico anestesista vai precisar de um material para fazer uma traqueostomia nele. Respiradores, o paciente pode perder o nível de consciência, né? E ele precisa ser entubado, ele precisa ser ventilado. Aspiradores, né? Ele perdendo o nível de consciência, perdendo, né, totalmente ali o nível de lucidez, ele rebaixando cada vez mais, desaturando cada vez mais, ele não consegue mais exercer o controle da deglutição da saliva, e a própria saliva pode ser um elemento que pode fazer com que ele bronque aspire. Então a gente tem que aspirar esse paciente também quando percebe que a sua lucidez está caindo, a sua labilidade, que é a alteração do humor, a questão toda da parte neurológica está sendo comprometida, e isso é função, lógico, da equipe de enfermagem, tá? Oxigenoterapia, né? Vai para o ventilador, vai para o macro, vai para o CPAP, vai para o Venturim, né? Então, para onde, como e quais seriam os tipos de tratamento para a oxigenoterapia desse paciente? Então, isso é importantíssimo, né? Que, na verdade, eu sempre falo, pronto-socorro e RPA é uma caixinha de surpresa.
O paciente entra bem, entra estável, o paciente respirando o ar ambiente, respondendo aos comandos, não pode deambular no centro cirúrgico, conversando tranquilamente, e na RPA ele faz uma embolia pulmonar. Na RPA ele faz um choque hipovolêmico ou cardiogênico, né, ou uma parada respiratória. Então, tanto pronto-socorro quanto principalmente, desculpe, RPA ou RPP é uma caixinha de surpresa. O paciente, do nada, você percebe que ele está chocado. Do nada você percebe que ele está apresentando o que eu chamo de quê? Assistolia ventricular. Lá no monitor cardíaco. O que é uma assistolia ventricular mesmo? Quem lembra? Em uma linha isoelétrica, eu tenho uma ausência de quê, João? De batimentos cardíacos. Significa que esse paciente está chocado, esse paciente está hipotenso, tem que fazer algumas medicações, dentre elas noradrenalina, adrenalina, né? E, enfim, todos os protocolos necessários para a reanimação cardiorrespiratória desse paciente. Então, a RPA é um setor de suma responsabilidade, de suma importância, que cabe tanto o enfermeiro como o próprio médico, quanto o próprio circulante estar atento a qualquer tipo de alteração hemodinâmica que possa acontecer com esse paciente. Isso é muito importante. Então, gente, olha só. Fechamos então essa parte de RPA, RPP, tá? Dúvidas que vocês tiverem durante vocês assistirem a videoaula, vocês enviam para mim, para que eu possa acompanhar vocês também, né? E não fiquem com dúvidas, qualquer alteração aí, qualquer dúvida, mande para mim no privado, no coletivo, no grupo, né? Da forma que vocês acharem melhor, perfeito? Eu quero passar para vocês uma próxima questão. Lá na literatura, na página 41, nós vamos falar um pouco sobre medicações, tá? Farmacologia faz parte da nossa profissão, faz parte porque nós vamos lidar com remédio todos os dias, seja via oral, seja intramuscular, seja endovenosa, seja subcutânea, seja intradérmica, né? Seja na atenção primária, seja na atenção secundária, terciária, quaternária, né? Então a gente vai lidar com medicações. Então, como na literatura está trazendo algumas das medicações, por exemplo, que eu posso encontrar no carrinho de parada, eu falarei para vocês pausadamente sobre algumas das medicações, né? Isso pode oscilar de hospital para hospital, isso pode oscilar de carrinho para carrinho, então varia. A primeira medicação, lá na página 41, está falando sobre a aminofilina. A aminofilina, ela é um vasodilatador, na verdade é um broncovasodilatador. Né? É uma medicação que ela é prescrita e é administrada para pacientes que tenham DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, crise asmática, pacientes com sensação de falta de ar, paciente com dispneia. Então ele vai dilatar os alvéolos pulmonares, a medicação, para favorecer as trocas gasosas. Ela é feita direta na veia? Não. Ela é uma medicação super potente, né? Ela vai dilatar os alvéolos, né? Ela é dilatadora, mas ela tem que ser diluída, feita no soro. Eu nunca vou poder fazer uma aminofilina direto na veia. Além da aminofilina de uso em casos de emergência, que eu chamo dose de ataque, existem pessoas que têm DPOC que têm que usar todos os dias aminofilina, que eu chamo de dose de manutenção. Não é dose de ataque, ataque é na emergência, dose de manutenção. Paciente cansado, então ele precisa receber um broncovasodilatador, um dilatador, para melhorar a sua saturação, para melhorar as suas incursões respiratórias, sua dispneia. A atropina é uma medicação indicada para casos severos em casos de paradas cardiorrespiratórias. A insulina também, caso o paciente tenha aí, por exemplo, né, uma hiperglicemia, né, no caso de emergência, a gente tem a insulina NPH e temos a insulina regular. Porém, o que eu quero colocar como observação agora para vocês, que a insulina está aqui, mas ela não fica no carrinho. A insulina fica onde?
a insulina fica armazenada na geladeira, né? Tem a temperatura certa para ela, +2, +8. Entre +2 a +8. Eu tenho uma insulina que é chamada de regular. Ela é uma insulina leitosa, ela é uma insulina esbranquiçada, que lembra um pouquinho aquela água da maisena. E eu tenho a insulina NPH, que é a tradicional, é a que todos os diabéticos insulinos dependentes utilizam no seu dia a dia como dose de manutenção. A dose de ataque, quando é uma emergência no paciente que está fazendo um choque hiperglicêmico, a enfermagem sob prescrição médica, ela pode tanto usar a insulina regular, né, que vai ter um efeito, vai atingir o pico rapidamente, ou o médico, sobre a conduta dele, dependendo do valor glicêmico, vai pedir que você faça uma NPH no paciente. Vai demorar um pouco mais para alcançar o pico, para depois começar a descer o valor dessa glicose. Se vocês perguntarem assim, qual que é a melhor insulina? Não existe melhor insulina. Existe a insulina indicada e ideal para cada paciente. Por que eu falo isso? Tem pacientes que não podem usar a regular. Se usar a regular, a tendência é que a glicose abaixe rápido demais. Tem pacientes que não adianta aplicar a NPH, porque se você fazer a NPH, a glicose vai demorar para descer. Então, falar que existe a melhor insulina, não existe. A insulina, ela é individual, cada organismo, cada genética, cada pessoa, biotipo vai absorver de uma forma diferente. Então, na emergência, podemos sim, quando tem uma glicose a 400 mg/dl, 500 mg/dl, né, mais ou menos nessa margem, a gente, sob prescrição médica, até fazer uma insulina regular endovenosa, diretamente onde? Na veia do paciente, né, para que caia na corrente sanguínea, para que aquela glicose ela tenha a descer. Tanto o cloreto de cálcio como o glucanato de cálcio são medicações também indicadas para paradas. Nós temos o Decadron, tá, pessoal? Atenção aí nas medicações, hein? Nós temos o Decadron, que é um medicamento antialérgico, que é utilizado em casos de anafilaxias, em casos de choque alérgicos e, né, choques anafiláticos. A ocitocina é um hormônio, né? Geralmente ele é administrado nas emergências, principalmente quando a criança já está praticamente encaixada no canal do parto normal e está faltando um pouco mais, né, de condições para que essa criança seja expulsa pelo canal vaginal. Então, na emergência, sob prescrição médica, faz-se a aplicação de ocitocina direto no soro, para que aumente mais a contração uterina, para que aumente mais um pouco, né, a dilatação dessa mulher, para que essa criança passe com mais facilidade. E aí também nós temos a digoxina, que está aqui na literatura. A digoxina é um medicamento, né, chamado também dentro da farmacologia de digitálico. Por que digitálico? Ele é um antiarrítmico. A digoxina ela é indicada para pessoas que têm arritmia. A sua dose maior, gente, para vocês terem uma noção, é 0,25 miligramas. 0,25 miligramas, ou seja, menor do que 0,5 miligramas. Ela é a metade de 0,5 miligramas. Tem pessoas que usam a digoxina 3 vezes por semana. Não pode usar todos os dias, porque pode causar o que eu chamo de quê? De bradicardia. Na emergência, como aqui está trazendo o exemplo da digoxina, que é um digitálico que vai tratar as arritmias, no caso, poderia entrar aqui, né? A meldarona também poderia entrar aqui. Então, tá, a digoxina, falaremos sobre ela. Ela é um digitálico, ela é um antiarrítmico que vai controlar a frequência cardíaca do coração. Vasopressina, né, é um medicamento antipertensivo. Furosemida, também chamado de Lasix, é um outro medicamento usado principalmente em edema agudo de pulmão, né? Edema agudo de pulmão, pulmão encharcado. Muitas das vezes faz-se a furosemida injetável para aquele pulmão
perder líquido. O paciente chega encharcado para a gente. Tem pacientes que usam Lasix comprimido, porque tem ele comprimido via oral, todos os dias para manter a sua pressão arterial normal. Qual que é um dos problemas que pode ocasionar numa pessoa que usa Lasix todos os dias? Cãibra. Por que cãibra, João? A perda de líquido, né, digamos assim, usando Lasix todos os dias, o homem, a mulher, o paciente, o hipertenso, ele perde o que eu chamo de potássio. Se ele perde potássio, ele pode apresentar cãibras, né? Então, por isso que é importante estar associando na dose de manutenção que eu estou falando agora. Não é dose de ataque e emergência, não. Ele está sendo associado a outras medicações para inibir a perda do cálcio, desculpa, a perda do potássio deste paciente, né? Então, usando outra medicação associada a furosemida, que vai fazer com que esse paciente ele tenha menos perda de potássio, e isso vai causar menos cãibra para ele. A heparina, né, é um anticoagulante importante para evitar trombos e tromboses. Nós chamamos aí de antiagregante plaquetário, principalmente nas emergências e nos pós-operatórios, usa-se grande quantidade delas. Adrenalina em caso de pacientes em paradas. Vitamina K, né? Vitamina K, ela é um polivitamínico, principalmente a vitamina K, ela é administrada em casos de hemorragias, tanto interna quanto externa. Demerol, né, é um antihipertensivo, que pode ser usado também em casos de emergência. O Fernegan, né, ele é chamado de prometazina, ele é chamado de Profergan, né, e próprio Fernegan é um antialérgico, utilizado em casos também igual o Decadron, edema de glote, choque anafilático, né, picada de insetos, de vetores, mas na emergência mesmo pode estar usando o Fernegan, que é um antialérgico importante na classe dos antialérgicos, correto? E aí, gente, fechando a página 41, nós temos a lidocaína. O que é a lidocaína? Lidocaína é um anestésico, né? Por exemplo, nós temos lidocaína gel, né? A lidocaína, ela pode ser usada nas emergências para a passagem de sonda vesical de demora, né? A gente vai aplicar no introito urinário, na glande, né, do homem, lógico, e no canal vaginal da mulher, para fazer o processo anestésico, fazer uma analgesia para a passagem de uma sonda vesical de demora. No caso, a lidocaína, né? Ela pode ser líquida ou ela pode ser em gel. Procaína, lidocaína, né? Outros tipos de medicamentos derivados, né, do princípio ativo. Pessoal, só repetindo essa questão das medicações, né, a lidocaína, que é um anestésico, tanto gel como líquido, a procaína, né, a gente tem também aí a codeína, que é um outro analgésico potente, a morfina, que é o outro analgésico potente, né? A xilocaína, que é o outro analgésico potente. Então, no carrinho a gente pode encontrar ela. Na outra página de vocês, na nossa literatura, nós temos a dopamina, que é um medicamento usado nas emergências, né? Em carrinhos de parada, em casos de arritmias cardíacas também. Nós temos solução glicosada, que é o soro glicosado, né? Na verdade, pode ser em casos glicofisiológico, né? Ou soro totalmente glicosado, é aquele soro de 1000 ml, que é totalmente pacientes que estão fazendo aí uma hipoglicemia na emergência, tá fazendo um choque hipovolêmico, ou desculpa, um choque hipoglicêmico, ou solução glicosada, como eu falei, que são, por exemplo, ampolas, né? Varia a porcentagem. Nós temos ampola de 5, de 10, de 25 e de 50% de presença de glicose, que pode ser feita diretamente na veia do paciente. Diferente da aminofilina, que não pode ser aplicada na veia do paciente. Correto? É diferente. A glicose, a solução glicosada, ela pode ser feita direto na veia, principalmente nas emergências, quando o paciente tem o que nós chamamos de hipoglicemia, correto?
O fenobarbital, né, ele é um psicotrópico, ele é um medicamento indicado em crises convulsivas, nas emergências, né, crises neuroepiléticas, crises epiléticas, né, administradas intramuscular. Nós temos o diazepam, né? O diazepam, né? Ele é chamado de diazepam. Em outros locais a gente vai conhecer como Gempax, Valium, né? Que é um medicamento também, é um psicotrópico utilizado em casos de ansiedade, em casos de agitação psicomotora, né? Ele é um medicamento, podemos dizer que é um relaxante muscular, né? Ele é utilizado no dia a dia como dose de manutenção para as pessoas que têm problemas com sono, tratamento aí relacionado às vezes à depressão, problemas com insônia, mas em doses de ataque, que são doses maiores, o diazepam ele entra também, né? Em casos de hipertensão arterial, relacionada à ansiedade, faz um diazepam intramuscular, né, com capotem sublingual, junto com, por exemplo, aí, né, o furosemida junto, que é o Lasix, como eu já falei anteriormente sobre ele, que vai trazer uma eficácia, né, na diminuição da hipertensão arterial. O cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, né, ele é indicado principalmente em casos de quê? De desidratação ou hipotensão, né, nas emergências também, né? Ou no dia a dia para manter acesso venoso, para ser diluído, né, com outros medicamentos. O Ringer lactado, né, para geralmente o público-alvo são pessoas idosas, pessoas caquéticas, pessoas desnutridas. Prestem atenção, soro fisiológico, desidratação, Ringer lactado, pessoas desnutridas, né? E o soro fisiológico é colocado em casos de hipotensão. Jamais a gente tem que prestar atenção, porque às vezes o médico pode errar e por ele ter prescrito aquela medicação, você tem que administrar. Se você sabe que aquela medicação não pode ser feita no paciente, eu tenho essa liberdade de chegar nele e falar: doutor, o paciente está com 23/12 de pressão e o senhor pediu para colocar um soro de 1000 ml, soro fisiológico, ou seja, solução de cloreto de sódio. Qual que é a tendência de melhorar essa hipertensão arterial? Nenhuma, né? O sódio vai fazer com que aumente gradativamente mais essa pressão. Então, ou seja, trabalhar com responsabilidade, trabalhar pensando naquilo que eu estou fazendo, colocar o pensamento, né? Colocar o pensamento positivo naquilo ali. E eu sempre digo que na nossa profissão, gente, não temos dúvidas. Se eu tenho alguma dúvida, que eu tire com o meu colega, que eu tire com a enfermagem. E o soro glicofisiológico, como eu falei para vocês, que é a solução, né? 50% fisiológico, 50% glicosado. Paciente descompensado, pacientes que precisam de energia, pacientes que às vezes não estão alimentando, pacientes que estão em fase terminal, que não conseguem mais alimentar via oral, que não conseguem mais ter uma jejunostomia, não conseguem mais ter uma gastrostomia, não conseguem mais ter uma nasogástrica. Então a dieta desse paciente é parenteral. O que é uma dieta parenteral? É direto na circulação sanguínea. Aí o menino logo já pergunta: é comida, é café com leite? Pelo amor de Deus. Dieta parenteral, desculpa, medicação parenteral, né? É isso mesmo, voltando, desculpe aí. Dieta parenteral é a base, por exemplo, de solução glicosada, que vai ser feita no acesso, né, profundo desse paciente, principalmente câncer de laringe, câncer de faringe, câncer de esôfago, câncer de língua, câncer de boca, câncer de duodeno, câncer de, né, de hiato, por exemplo, câncer da mucosa gástrica. Ele já não consegue mais alimentar, ele apresenta metástases, né, em toda a parte do trato gastrointestinal, né? A gente sabe que a digestão começa pela boca e termina pelo ânus, mas, na verdade, a solução glicosada ou glicofisiológica, ela entra em quadros quando o paciente já está em fase terminal, né? O paciente já está em fase terminal
e aí automaticamente ele tem que ter o que nós chamamos de quê? Dignidade, pelo menos isso, tá? Eu quero que vocês peguem comigo qualquer dúvida, gente. Sempre eu estou falando para vocês que vocês tiverem, mande para mim. Não fique com dúvida nas perguntas das atividades, né? Que vai estar postada para vocês a atividade, né? Nas aulas, né, online que eu estou passando para vocês. Mande perguntas. Eu estou aqui para ajudar, para caminhar junto com vocês. Se Deus quiser, breve estaremos todos juntos novamente para que a gente faça isso, né, de uma outra forma, para que vocês continuem aí na formação ética, cultural e profissional de cada um de vocês. É o que nós esperamos, é o que nós almejamos, não é mesmo? Como já vocês, o curso de vocês também tem uma parte que fala da instrumentação, vocês sairão formados como instrumentadores. Na literatura, tá lá na 42, está falando sobre deveres do instrumentador, né? Atribuições do instrumentador, são questões que vai ser falada, vai ser discutida quando vocês entrarem na aula de instrumentação cirúrgica, porque vocês sairão como técnicos em enfermagem e como instrumentadores cirúrgicos. Então, na verdade, eu vou deixar essa parte para que o professor que for assumir essa disciplina de instrumentação cirúrgica falará para vocês, né, pausadamente, e eu não vou colocar o carro na frente dos bois, né, modo de se expressar. Então, eu quero que vocês peguem comigo na 43, lá embaixo, cirurgia na literatura, convivência, indicação, risco e decisão. Pois é. O que é isso, João? A cirurgia, ela tem a convivência, ela tem a indicação, ela tem o risco e ela tem a decisão. Como que nós podemos definir isso melhor? Quando eu falo que a cirurgia, além do início da matéria, que ela é dividida em pré-operatório, transoperatório, pós-operatório, falamos de centro cirúrgico, RPA, expurgo, CME, esterilização, né? Foi super bacana, foi super interessante, é uma matéria importantíssima, né, para a formação de vocês. E a convivência são pessoas que mesmo antes de operar buscam informações na internet, buscam informações com outras pessoas que já operaram, até mesmo antes de tirar as dúvidas com o próprio médico que vai operar a pessoa, ela já buscou na internet as informações, ou ela tem convivência com pessoas que já operaram daquela cirurgia, muitas das vezes desiste por medo de acontecer alguma coisa, porque a fulana operou e não deu certo. Né? Todo mundo é igual a todo mundo, eu sou igual a fulana. A indicação, né, turma? Quando eu falo indicação, eu falo que existe uma indicação, que é a queixa principal, que é o problema, que é a clínica, que é a patologia do paciente, fazendo com que ele vai realizar a sua cirurgia. Tem uma indicação? Tem uma clínica? Tem um problema para ele fazer a cirurgia? Então ela é dividida em indicação. E risco? Toda cirurgia, a gente fala de risco e benefício, né? Uma pessoa de 80 anos fazer ali, né, uma cirurgia de herniorrafia, uma pessoa de 25, é risco ou benefício para quem está fazendo a cirurgia? Varia a idade, que é um fator não modificável, varia conforme as comorbidades, que são os problemas que a pessoa pode ter, problema cardíaco, problema respiratório, problema hepático, problema renal, problema endócrino, problema neurológico, né, problema gástrico, né? Então isso tudo leva em consideração a cirurgia do paciente. Para alguns, a cirurgia vai ser risco. Para outros, a cirurgia vai ser o que eu chamo de benefício. E a decisão. A decisão, no final, é quem vai assinar o termo de responsabilidade e quem vai autorizar essa cirurgia para o paciente fazer ela sem problema algum. Ok? Então, fica aí a nossa aula. Um forte abraço e tudo de bom.